E aí, beleza? A Debbie Gleason descobriu que o seu marido, o Omni-Man, foi responsável pela morte dos Guardiões Globais, a Liga da Justiça nesse mundo de heróis. No entanto, ele não quis explicar nada ou inventar uma história que foi manipulada ou coisa desse tipo, apenas pediu para ela confiar nele. Debbie já estava cansada das suas mentiras e manipulações e pediu para ele sair da sua casa. Mas isso só fez Nolan, o Omni-Man, ficar ainda mais irritado, dizendo que iriam conversar depois e saiu destruindo o teto de casa. No entanto, ela não conseguiu falar com seu filho, o Invencível, pois ele estava sem o seu celular e ela estava sendo vigiada pela agência de super-heróis que iria levar ela, pois aquele lugar se tornou muito perigoso. Já Amber estava muito irritada com o Mark, que assim que chegaram de uma viagem bem frustrante, Mark tentou contar a ela que era um super-herói, até mostrando o seu uniforme e voando no seu quarto. Mas o lance nem era por isso, e sim ele ter mentido para ela e não contar a verdade para Amber. Então era para ele sair voando pela janela, pois ela nunca mais queria falar com ele. Já os novos Guardiões Globais estavam todos recuperados e de volta ativa, e o motivo de estarem felizes e motivados era porque a menina monstro se recuperou 100% e iriam até comemorar naquela manhã. Mas o único que estava com comportamentos estranhos era o robô. Na verdade, tudo foi explicado nesse episódio. Ele levou uma van até os Gêmeos Demolidores. E assim que abriram a porta, o robô na verdade sempre foi uma cópia, pois o seu mestre era quem controlava ele de verdade. E ele contratou os Gêmeos Demolidores, que estavam fazendo um corpo novo para ele, de um garoto, e precisava de alguns ajustes. E em troca do serviço, o robô daria a eles uma coleira controladora de qualquer super da agência, e ele só precisava fazer o seu clone humano funcionar. Já Mark chorava as mágoas com seu amigo por ter sido um amigo ruim e um péssimo namorado, e Deb descobriu que a agência estava o tempo todo vigiando as ações de Nolan, e até sabiam desde o começo que ele matou os Guardiões Globais. Mas só não contaram ainda, pois estavam atrás de alguém que pudesse enfrentá-lo, e o único até agora que conseguiria seria o Invencível. O ser grotesco, na verdade, passou por uma mutação bizarra, mas se tornou um gênio da física e química. Então iria passar pela cópia de consciência, assim como os Gêmeos Demolidores, e ele explicou que só fez isso pois conheceu uma pessoa. Porém, talvez no processo sua antiga versão não sobrevivesse, e depois que a máquina quase explodiu, finalmente ele tinha um novo corpo, mas sua versão antiga acabou morrendo. Porém, agora ele era um gênio de 30 anos em um corpo de um adolescente com uma forte ligação neural com seus outros robôs. O seu plano era fazer os Gêmeos Demolidores voltarem para a cadeia, usando todos os seus outros ciborgues, e até sua van se transformava em um robô gigante. Já o Omni-Man descobriu que estava cheio de agentes na sua casa, e ele matou todos de uma forma bastante violenta, como sempre fazia. E assim que descobriu que eles o vigiava bem na frente da sua casa, ele entrou e matou Donald Ferguson, que na sequência explodiu a casa como contenção, mas aquilo não causou nenhum arranhão no Omni-Man, que agora estava atrás do seu filho, que ele por sua vez, sem ter com quem conversar, foi pedir ajuda para Eve Atômica. O robô agora adolescente lutava com os Gêmeos Demolidores, só que a agência emitiu um alerta e chamou todos os heróis para o QG, já que o Omni-Man poderia estar descontrolado, e assim que chegaram na agência, o robô disse o seu verdadeiro nome, Rudolph Connor, mas ele queria que o chamasse de Ruff. E era ele que estava controlando o líder robô remotamente, pois estava dentro de uma cápsula de sobrevivência o tempo todo. O único que ficou maluco de raiva foi o Rex, pois o sangue que ele colheu foi para ficar com a aparência dele, e Rex não gostou nadinha disso. Já Mark conheceu a nova casa da Eve Atômica, que preferia viver na mata do que na casa dos seus pais. E a agência de Super, sabendo que o Omni-Man estava indo atrás do seu filho, tentou usar sua arma de contenção de 400 milhões de dólares. Era uma arma na órbita da Terra que emitia um poderoso ataque elétrico. O problema é que isso só matou os pombos, pois Nolan estava vivo. E na sequência, com sua super velocidade, destruiu a arma que estava fora da atmosfera, só para deixar a agência ainda mais preocupada com ele. E a menina monstro, depois de ouvir a história do robô, sabia que ele fez isso por ela, só que precisava de um tempo para processar tudo. Mas o verdadeiro problema nem era esse, e sim que o Omni-Man destruiu a arma mais poderosa da agência, e a Eve Atômica ficou preocupada
nada com essa explosão, pois pessoas poderiam estar em perigo. E chamou Mark para ajudar, mesmo ele não querendo mais esse lance de ser herói. Já Cecil se teletransportou no caminho de Nolan e atirou nele para chamar sua atenção, e claro, teria que usar sua habilidade de teletransporte para não morrer. E ele só estava ali para saber o porquê ele matou todos os heróis da Terra, mas Nolan não estava a fim de contar, então ficou provocando o Omni-Man, dizendo que ele, além de ser um mentiroso, estava mentindo para sua esposa por mais de 20 anos e enganou o planeta inteiro que era um herói, mas a verdade não se passava de um assassino. Nesse momento, ele voltou para a agência e enviou os Reanimations para lutar com ele, no lance de tentar ganhar um tempo contra o Omni-Man, mas não demorou muito, ele matou todos com muita facilidade e ainda deixou o recado para Cecil. Então ele teria que usar outra estratégia. Já os gêmeos demolidores pegaram o cadáver do imortal e, colocando a cabeça dele no lugar, usariam a coleira para controlá-lo. Já Cecil estava desesperado e mandou um dos monstros que Nolan teve dificuldade em derrotar, só que agora ainda mais turbinada e mais forte, que por enquanto a fera estava dando conta do Omni-Man, só que as coisas iriam ficar mais complicadas, pois como não conseguiram falar com o filho dele, Mark chegou na luta com a criatura gigantesca e queria ajudar o seu pai. Mal sabendo o que estava acontecendo, mas conseguiram falar com Eve e deram a ordem para ela voltar para o quartel-general, pois ali era extremamente perigoso. A fera estava conseguindo segurar tanto Mark quanto o Omni-Man, porém os gêmeos demolidores conseguiram reviver o imortal, que nesse processo em sua consciência passou por eras e a última lembrança que ele tinha era do Omni-Man arrancando sua cabeça. Então assim que ele acordou, nem a coleira controladora serviu, pois em sua raiva ela se destruiu e queria buscar vingança contra o Omni-Man, que nesse momento estava em uma luta mortal contra a criatura, só que as coisas se complicaram ainda mais, pois o imortal chegou nessa batalha indo para cima do Omni-Man, dizendo para ele que ele era um assassino e que os Guardiões Globais acreditavam nele e até confiavam, mas ele os traiu. Enquanto isso, Mark lutava com a criatura e tudo isso estava sendo transmitido pela TV e a internet, e todos ficaram muito surpresos que o imortal, morto há 8 meses atrás, estava vivo e lutando contra um Omni-Man. Porém, o Omni-Man se enfureceu e no momento que Mark conseguiu eletrocutar a fera, o Omni-Man aplicou um golpe violento no imortal e furou o seu peito com um soco. E todos na TV e na internet ficaram surpresos, só que o imortal ainda tentou furar seus olhos, mas Nolan o cortou no meio e agora Mark sabia que o seu pai era um assassino e as coisas iriam ficar ainda mais complicadas. Que loucura! Nesse primeiro momento, Mark acreditava que o seu pai estava sendo controlado e alguma coisa estava na cabeça dele. Mas Nolan disse para parar, que ele contaria a verdade, explicando que o seu planeta era perfeito sim, mas diferente do que ele contou. Que entendendo a perfeição dos Viltronitas, eles mataram todos que eram os fracos e apenas os fortes sobreviveram. E eles então começaram a fazer isso pelo resto do universo, dominando planeta por planeta, e aqueles que tentavam resistir eram todos mortos. Fizeram isso por milhares de planetas e dominaram boa parte do universo, mas não tinha Viltronitas o suficiente para conquistar o resto do universo. Então precisavam de uma estratégia melhor e foi nessa que ele veio para a Terra, apenas para enfraquecer, matando todos os heróis que poderiam acabar com os Viltronitas, mas antes disso ele precisava passar um tempo e de confiança dos humanos e ninguém poderia saber o que ele veio fazer na Terra, dizendo a seu filho que agora tinha a chance de se tornar parte desse propósito maior e ele viveria por milhares de anos. E ele nem ligava muito para a mãe dele, pois para ele, Debbie era apenas um pet como um cachorro. Mas Mark amava sua mãe e também seu planeta, e ele não estava nem aí se iria viver por milhares de anos ou não, a Terra era sua casa e iria defendê-la. E aí queria lutar com seu pai, e nesse momento a batalha entre os dois começou, e claramente o Omni-Man era muito mais poderoso, e Mark estava apanhando feio do seu pai. E os heróis da Terra sabiam que não podiam fazer nada e teriam que confiar no Invencível. A agência até mandou 2 caças para tentar ganhar tempo com o Omni-Man, porém ele destruiu um dos caças e o piloto foi ejetado. Mark o salvou, mas o Omni-Man apareceu na sequência e disse que a vida dele não servia de nada, matando o piloto na sua frente
dizendo ao seu filho que dali 50 anos ele morreria da mesma forma e tanto faz uma vida humana ou não, pois eles vivem muito pouco, já que eles poderiam viver por milhares de anos. E o Omni-Man deu um soco tão forte em Nolan que o seu filho foi enviado para a cidade e só com o impacto causou vários acidentes e mortes e até um prédio estava desmoronando. E Mark até tentou se esforçar para salvá-lo, mas não conseguiu, vendo todo o estrago que o seu pai estava fazendo. Nolan realmente não ligava nem mesmo para sua esposa. E o Invencível, em mais um ataque sem sucesso em cima do Omni-Man, Nolan o enviou para o metrô. Em uma das partes mais sangrentas desse episódio, agarrou seu filho contra um trem e ali várias pessoas foram morrendo apenas com ele segurando o seu filho, dizendo que o ser humano era uma raça insignificante. E Mark até tentou dizer que ele não era assim, que até veio para a Terra como um Viltronita, mas por causa dele e da mãe dele, ele tinha mudado. Só que essas palavras eram tarde demais. O Omni-Man era realmente leal a Viltron, e mesmo Mark sendo forte, parecia que o Omni-Man era um deus que nem sentia dor. E agarrando seu filho, disse que agora ele aprenderia a verdadeira lição. Os heróis não podiam lutar nessa batalha contra o Omni-Man, mas podiam salvar pessoas, enquanto Mark era levado para o fundo do mar e depois para um pico de uma montanha alta, onde o seu pai sem piedade o fazia apanhar muito. Mark insistia que podia salvar a Terra, mesmo apanhando mais que bengala de cego. O Omni-Man disse que 17 anos para ele não era nada e ele sempre podia fazer outros filhos. Só que nesse momento lembrou de um breve momento de alegria com Mark e sua esposa, da primeira vez que Mark fez um Romy Run, e essa conquista eles comemoraram juntos. Essa lembrança fez ele desistir de matar o seu filho, mas se irritou com ele por Mark se importar com os seres humanos, seres tão insignificantes, pois ele viveria por milhares de anos até a Terra se resumir ao pó, e o que iria sobrar para ele depois de 500 anos. Mark então respondeu que ele ainda teria o seu pai e poderiam ficar juntos, e o Omni-Man não aguentou a pressão emocional e saiu do planeta. E depois disso, Mark foi resgatado pela agência de supers, e no noticiário contaram que a devastação causada pelo Omni-Man foi enorme, milhares de mortos, e os estragos demorariam semanas para serem limpos. O Omni-Man e o Invencível não foram mais vistos há 2 dias, e Mark acordou no hospital ao lado de sua mãe. E por enquanto a agência cuidaria da parte financeira dela e do alter ego do Omni-Man, matando Nolan, dizendo que foi um acidente. E assim algumas semanas se passaram e os Guardiões Globais continuaram seus treinamentos e a cidade foi reconstruída. Mark ainda estava no Pentágono se recuperando e algumas semanas depois ele acordou. Cecil precisava falar com ele e também de sua ajuda, mostrando a ele a parte secreta do Pentágono, onde estudavam armas poderosas e até estavam estudando o Imortal. Mas o que Cecil queria de Mark na verdade é que, como seu pai foi embora voando para bem longe e não mudou a trajetória, provavelmente ele não voltaria tão cedo para a Terra e ele teria que ser substituído. Mas Mark não deu a resposta. Precisava ficar um pouco mais com sua mãe, que agora sozinhos em casa, ela estava muito triste. Amber foi ver Mark e na sequência seus amigos e aproveitaram para sair. E olha que ele até tentou conversar com seus amigos, mas todo mundo só se falava no que aconteceu. Só que Cecil ligou para ele e precisava da ajuda, pois um alienígena estava vindo para a Terra e estava chegando na órbita. Ele então o encontrou, descobrindo que era Allen o Alien, desesperado para contar que tinha um Viltronita na Terra, mas isso ele já sabia, inclusive de toda a dominação do universo, pois na verdade Allen o Alien também contou que eles fizeram isso no seu planeta e ele foi um dos poucos sobreviventes. E até estavam criando uma ordem para destruir os Viltronitas, e Mark, apesar de ser um Viltronita, iria ficar na Terra. Estava mais conformado apesar do seu pai ter ido embora. Ele teria muita coisa para fazer na Terra, tipo uma invasão alienígenas, vilões montando seu clãs e exército para buscar vingança, outros vilões extremamente perigosos que poderiam chegar na Terra e a agência se preparando para o pior. Mas claro, Mark ainda teria que terminar o ensino médio. Terminando assim a primeira temporada de O Invencível, série de 2021 da Amazon Prime, e esse ano vamos conferir o desenrolar na segunda temporada. Eu espero vocês no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Animações. Valeu, é nóis!